Achou que a gente não ia voltar aqui pro projeto da atualidade? Achou errado, otário. Estamos aqui no X da atualidade, programa de atualidade, e hoje, atualidade. Aqui. Vai, cara, isso. Continua. Tá ótimo. O quê? Continua assim, pô. O vídeo todo? Não, cara, vocês estão de sacanagem, né? Dá não o vídeo todo? Porra, o vídeo todo fazendo... Não tem como não, cara. Que isso? Qual é? Você tá falando sério mesmo? Salve Legião X, depois dessa nossa introdução heterodoxa aí, né? A gente hoje tá aqui, cara, no X da atualidade para falar com vocês sobre o fim do foro privilegiado, né? Nós sabemos que na semana passada nós tivemos aí, né, um julgamento no Supremo Tribunal Federal que restringiu o assim chamado foro privilegiado. E aí, galera, por conta disso a gente já colocou o título aqui da nossa aula com ponto de interrogação, né? Ou seja, é o mesmo o fim do foro privilegiado? Mas para chegar a esse ponto a gente precisa esclarecer algumas coisas que geram muitas questões e muitas vezes algumas compreensões incorretas sobre essa questão do foro privilegiado e sobre o julgamento que aconteceu no STF. Em primeiro lugar, galera, o que é o foro privilegiado? Na verdade, ele se chama o foro por prerrogativa de função. E ele é um dispositivo constitucional, né, que existe não somente no Brasil, mas também existe em outros países, existe na Argentina, existe em outros lugares também. E ele não é uma criação da nossa Constituição de 88, ele esteve presente em todas as nossas constituições. Qual que é a ideia? Basicamente, essa prerrogativa, esse foro por prerrogativa de função, né, ele tem, seu objetivo principal, né, é resguardar o mandato político. Partindo-se da ideia de que você não está tentando livrar uma pessoa especificamente de digamos assim, das garras da justiça, mas sim garantindo a estabilidade institucional de modo que o mandato parlamentar não seja incomodado, digamos assim, né? ou que ele seja protegido da melhor maneira possível. O que isso significa? Galera, o foro por prerrogativa de função nada mais é do que você, dependendo da função que exerce, vai ser então julgado, né, pela instância judiciária, digamos assim, correspondente. Então, só para você ter uma noção aqui, né, o presidente da República, ou seja, aquele que está no topo do Poder Executivo Federal, bem como seus ministros e também os comandantes de Exército, Marinha e Aeronáutica, serão julgados por eventuais crimes pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, enfim, nós sabemos aí, né, que alguns deputados e senadores, né, estão com algumas questões no STF. Agora está até baixando para a primeira instância depois desse mas um que ficou recentemente, né, famoso foi o caso do senador por Minas Gerais, Aécio Neves. Ele se tornou, o STF aceitou uma denúncia contra ele. Por que teve que ser direto ao STF? Ora, porque o Aécio Neves é membro do Congresso Nacional. Então, ele está, digamos assim, paralelamente ao presidente da República, já que ele está no mais alto cargo, só que no caso do Aécio, do Legislativo, né? Porque ele é senador. Lembrando sempre dessa divisão, né, ainda, galera, entre Executivo, Legislativo e Judiciário. É bom que você tenha sempre essa diferenciação em mente. Então, basicamente, esses caras que estão nos papéis de deputados e senadores do Poder Legislativo, presidentes, ministros e comandantes das Forças Armadas no Poder Executivo, eles terão por conta da prerrogativa de sua função, eles serão julgados no Supremo Tribunal Federal. Quando você pega, né, agora saindo da esfera federal, vamos descer para a esfera estadual. Pega aí os governadores e seus secretários e bem como os deputados estaduais. Essa galera também não é, digamos assim, não exerce uma função, digamos assim, corriqueira. Então, pela prerrogativa da função deles, eles são, né, julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ. Já os prefeitos e vereadores, julgados pelos tribunais de justiça dos estados. Isso significa o quê, né? Que os cargos políticos, de maneira geral, não podem ser, digamos assim, julgados por juízes de primeira instância. Tanto que quando você pensa aí na Operação Lava Jato, né, aí dois juízes acabaram se tornando famosos por conta da Operação Lava Jato, né, são o juiz Sérgio Moro,
lá de Curitiba, e o juiz Marcelo Bretas aqui do Rio de Janeiro, eles apenas julgaram, vamos lá, o Marcelo Bretas mandou prender o ex-governador Sérgio Cabral. O Sérgio Cabral não estava exercendo qualquer mandato. Sendo assim, ele poderia ser julgado como qualquer pessoa, já que ele pelo menos à luz da interpretação da Constituição da galera, não necessariamente essa é a opinião minha ou da galera aqui do Projeto X. A ideia é, então, que esse cara pôde, então, julgar, o juiz de primeira instância pôde julgar um ex-governador, enfim, entre outras pessoas. Agora, ele não julgou o atual governador do Rio de Janeiro ainda, que também há denúncias contra ele, e a gente fica sem saber a quantas anda. Por quê? Porque o atual governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, aliás, se alguém o viu, manda um alô ainda, porque o cara tá meio sumido, desde a intervenção principalmente, o que acontece? Ele não pode ser julgado na primeira instância. Ele precisa ser julgado na instância correspondente, no foro correspondente, no caso dele, o STJ, o Superior Tribunal de Justiça. Galera, qual é aqui a ideia, né? A ideia é que, se você não tiver o foro por prerrogativa de função, qualquer juiz de primeira instância pode perturbar o bom andamento da República. Basicamente, imagina que tem um juiz de primeira instância que, sei lá, quer aparecer ou, sei lá, por algum motivo, ele pega, vai lá e, sei lá, assina uma ordem de prisão contra o presidente da República. É claro que nós sabemos que numa democracia mais madura, e talvez a gente já possa pensar, né, aí a democracia brasileira durando aí mais ou menos uns 30 anos, apesar de haver debates em relação ao processo de 2016, né, se foi um golpe de Estado ou se não foi, você tem aí hoje em dia uma dificuldade maior de imaginar que um juiz de primeira instância ia fazer um negócio desse. Mas a ideia é que os tribunais cada vez vão ficando mais responsáveis e teriam maior dificuldade, até por conta da pressão da opinião pública, né, de fazer algo assim. Então, dessa forma, você teria a restrição, né, do julgamento exatamente para proteger, para resguardar esses mandatos e assim não fazer com que qualquer turbulência prejudique, né, o bom andamento da política de um país. Qual é a grande crítica que se faz em relação a isso? Há pelo menos duas. Em primeiro lugar, o Superior Tribunal de Justiça e também o Supremo Tribunal Federal são tribunais com pouca estrutura em relação, imagina, às varas criminais do país. Vara criminal, galera, tem praticamente toda a cidade. Aí você imagina, são 27 governadores, todos os secretários, não sei quantos mil deputados estaduais aí, para serem julgados por um corpo judiciário, que é o STJ. Então, o processo acaba se tornando muito, muito lento, né? Você acaba tendo uma lentidão muito grande desses tribunais. Afinal de contas, há uma estimativa, né, de que milhares de processos vão sair do STF e vão ser enviados para a primeira instância, depois desse entendimento do STF, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, assim, você tem um processo de lentidão muito grande. Além disso, você tinha digamos assim, uma malandragenzinha que rolava, que era o seguinte: imagina você, o cara é deputado federal, ele está sendo investigado por um crime, a denúncia é aceita no STF, o STF vai julgar o cara vai lá e renuncia ao mandato, ele deixa de ser deputado federal. Se ele não tem mais mandato, ele é cidadão comum, como eu, como Gabriel, como Thiago, então ele, pode ser julgado, aí o processo desce para a primeira instância. Quando o processo, então, por juiz, né, de primeira instância, como um Sérgio Moro da vida, como um Bretas da vida, entre outros milhares de juízes no Brasil, né? E aí você, então, aí a denúncia começa a andar. Aí um amigo dele que tem, sei lá, que é prefeito de uma cidade, vai lá e nomeia o cara secretário. Aí, pum, aí sobe pro TJ. Aí ele renuncia, aí volta pra... Ou seja, o cara ia mudando o foro, né, a partir, né, desse dispositivo constitucional, né, da prerrogativa de foro, e fazia com que ficasse praticamente impossível alcançá-lo, né? Então, essas são as grandes críticas que existem em relação ao foro por prerrogativa de função, especificamente porque você acaba tendo o setor da política, né, que infelizmente no Brasil vem passando por uma grande investigação aí, né, que é a Operação Lava Jato, e que nós, no Brasil, temos o real sentimento de que a política é realmente um antro de corrupção, digamos assim, generalizada, né? O Congresso Nacional, e bem como as instâncias legislativas e executivas de maneira geral, são muito mal vistas pela população. Então, de maneira geral, há um sentimento de impunidade em relação a essa galera. Então,
há uma perspectiva, né, de que o fim do foro, do assim chamado foro privilegiado, poderia, então, agilizar, né, esses processos criminais contra essas pessoas que tinham isso, que é considerado por alguns um privilégio. De fato, você tem aí a questão da lentidão, né, dessas instâncias superiores do judiciário como um grande empecilho para você ter investigações e eventuais prisões. Uma crítica que é importante de se fazer, né, galera, é que o que aconteceu naquela sessão do STF, né? O STF entendeu, e vamos lembrar que o STF é o Supremo Tribunal Federal, o que ele pode fazer é interpretar a Constituição. O STF não pode legislar. Sendo assim, à luz do texto constitucional, o STF entendeu que a prerrogativa de foro não acaba, porque ela está lá na Constituição. O que tem fim é digamos assim, a generalização da prerrogativa de foro. Para os ministros do STF, o foro prerrogativa de função só se aplica a crimes relacionados ao mandato do determinado cidadão ou cidadã que estão lá ocupando aquele cargo. Aí, o que vai acontecer, né, galera? Esse entendimento do STF vai trazer algumas dúvidas. São duas dúvidas principais. Primeiro, o que vai ser considerado um crime relacionado ao mandato? Afinal de contas, ser deputado federal não inclui cometer nenhum crime, né? Teoricamente, você vai ser deputado federal, não significa que você tem que aceitar propina, que você tem que aceitar suborno, que você tem que, enfim, comprar voto, nem que você tem que, sei lá, bater em alguém na rua, porque agressão física também é crime, né? E aí, enfim, você pode acabar parando em alguma instância judiciária, enfim, se cometer agressão ou qualquer outra coisa aí que as pessoas cometem na rua. Então, vamos entender, né? Isso vai gerar, sem dúvida nenhuma, muitos questionamentos no STF. Afinal de contas, cada julgamento do STF, dependendo lá, o relator vai ter que dizer se o crime é considerado relacionado ao mandato ou não. E aí isso ficou uma coisa muito esquisita, porque como que vai se definir o que é um crime relacionado ao mandato? Isso ainda não está muito claro. Além disso, você também tem uma outra questão. O que fazer em relação a imagina um deputado federal que pega e se reelege. Ele cometeu um crime no mandato anterior dele. Mas se é um crime relacionado ao mandato, o mandato já acabou. E aí, o que acontece agora, né? Vai para a primeira instância, então? Porque aquele mandato, durante o qual ele cometeu o crime, acabou. Então, você tem aí essas duas dúvidas, né, que ficaram aí, né, remanescentes do entendimento que o STF fez. Além disso, há uma terceira, que é uma dúvida de aplicação. Porque o STF também disse que não é prerrogativa do Supremo Tribunal Federal julgar parlamentares, enfim, e políticos da esfera federal como primeira instância, né, como primeiro julgamento. Ele não falou absolutamente nada das outras prerrogativas de foro que nós explicamos aqui anteriormente. Ou seja, nós ainda não sabemos se essa mesma regra vai se aplicar às demais instâncias judiciárias. Já houve um entendimento de um ministro do STJ dizendo que um processo de um determinado parlamentar tinha que descer para a primeira instância, ou seja, ele já aplicou o entendimento do STF para a corte dele também. Então nós temos aí, né, essas arestas que precisam ser aparadas, principalmente em relação a esses três pontos. Recapitulando, né, o que acontece se o crime foi cometido no mandato anterior, o que vai ser definido como um crime relacionado ao mandato e se o mesmo entendimento vai se aplicar às demais cortes judiciárias do país. Então essas três questões aí, né, permanecem, pelo visto, em aberto. E aí nós já temos uma série de processos que estão descendo diretamente para a primeira instância e o STF está se vendo, digamos assim, livre de fazer todos esses julgamentos e está passando, então, enfim, a ter mais tempo para, enfim, julgar as outras coisas que são prerrogativas do STF, né? As ações de constitucionalidade, enfim, a ação de interpretação da Constituição e de corte máxima de julgamento do país. Então, de fato, você tem aqui, né, nesse momento, talvez uma fase de transição aí, né? Nós não sabemos ainda exatamente como que isso vai, como que essa situação vai se resolver e qual vai ser o entendimento que vai prevalecer. Mas há talvez uma proposta que pode resolver a questão, né, que está em trâmite no Congresso Nacional,
que é uma proposta que extingue o foro por prerrogativa de função completamente. Ou seja, ou quase completamente, daqui a pouco a gente chega nesse quase aí. Por essa proposta, que teria que ser uma mudança na Constituição Federal, e como nós sabemos, o Rio de Janeiro está sob estado de intervenção federal, então não podemos ter qualquer mudança, né, na Constituição Federal durante esse tempo. Inclusive por causa disso, né, a reforma da Previdência foi, enfim, definitivamente engavetada. Pelo menos por enquanto, né, vamos ver o resultado das eleições de 2018 para saber o que vai acontecer. Essa proposta extingue completamente. Então, um deputado federal cometer um crime, qualquer crime, ele vai ser julgado em primeira instância, assim como eu, assim como qualquer outra pessoa. Enfim, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Então, exceto por 4 pessoas, os chefes dos 3 poderes. Então, o chefe do Poder Executivo, o presidente da República, os chefes, né, do Poder Legislativo, presidente do Senado e presidente da Câmara, e o chefe do Poder Judiciário, presidente do Supremo Tribunal Federal. Esses 4 manteriam o foro por prerrogativa de função. E aí você passa a ter, em vez de milhares de pessoas, né, literalmente milhares, né, galera, com prerrogativa de foro, como foro, né, distinto, né, das demais pessoas, você passaria a ter apenas 4 pessoas. Essa proposta tem grande aceitação dentro do Congresso Nacional, de modo que há uma boa possibilidade dele vir sim a ser aprovado, né, assim que a intervenção aqui no Rio de Janeiro for suspensa. Mas há um grande debate relacionado porque, assim, e a gente tem falado muito isso em sala de aula, né, porque as pessoas acham que a Operação Lava Jato será eterna. Assim, galera, ela em algum momento vai acabar. Você não tem como ter uma operação da Polícia Federal durar para sempre, né? Em algum momento ela vai ter fim. Os processos hoje relacionados à Operação Lava Jato, isso é muito importante a gente ter em mente. Eles têm muita visibilidade pública. Aqui eu não estou passando julgamento contra ou a favor nenhum juiz. O que eu quero dizer é, qualquer decisão tomada pelos juízes Sérgio Moro e Marcelo Bretas são muito vigiadas, digamos assim, pela sociedade. Agora você tem alguns processos, por exemplo, do senhor Renan Calheiros, né, senador, ex-presidente do Senado Federal, que está descendo para a primeira instância. Galera, nós estamos falando que o senador Renan Calheiros, inclusive detentor de meios de comunicação, nós sabemos o quanto ele é influente em Alagoas, vai ser julgado por um juiz de primeira instância de uma cidade no Alagoas que a gente não sabe nem qual é. Então, assim, acaba que esses processos vão sair, de uma certa forma, da visibilidade pública, né? Afinal de contas, ele sendo julgado pelo STF, há uma maior capacidade da sociedade acompanhar aquilo que está acontecendo, né? Então há um grande debate em relação a se o foro privilegiado será de fato ou se o fim, né, ou se essa restrição, ou mesmo se essa proposta aqui passar, se isso vai ser de fato um elemento que vai fazer com que as condenações desses parlamentares sejam mais ágeis, ou não, até porque nós sabemos que diversos recursos são possíveis de serem impetrados, e hoje, né, nós temos aí um entendimento de que a prisão é possível, né, após um julgamento em segunda instância. Agora, nós estamos falando de parlamentares de lugares como Alagoas, de lugares como Sergipe, que são fortemente controlados, né, muitas vezes Goiás, muitas vezes por ação coronelista mesmo, né, galera? Mesmo o Rio de Janeiro, você imagina um juiz no interior do Rio de Janeiro para, enfim, de repente julgar um político mais influente, né? Então nós sabemos que há diversas questões aí, né, que podem atrapalhar essa ideia, né, de que se os processos descerem direto para a primeira instância, a condenação então será mais rápida, né? Nós precisamos entender que talvez o processo de impunidade não seja garantido a partir da restrição na prerrogativa de foro, principalmente na forma atual em que ela se encontra. É uma questão da gente ver aí, né, quais são os resultados, se, enfim, se de fato isso vai funcionar ou não. Beleza, pessoal? Um forte abraço, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, de acompanhar a gente nas redes sociais, isso é muito importante pra gente e é muito rapidinho para você fazer isso aí do sofazinho da sua casa ou do banco do seu ônibus, né? Ou mesmo se você estiver assistindo esse vídeo no seu celular enquanto dirige, dá sim, né? Valeu, galera. Um forte abraço, até a próxima. Tchau, tchau.